Caros amigos, caras amigas, que a paz de Jesus, o Mestre do amor incondicional, esteja conosco neste momento. Conta-se que certa feita, um mestre levou o seu discípulo até uma pequena fazenda, uma propriedade de uma família humilde, onde residia ali o pai, a esposa e 3 filhos. A fazenda era bem modesta e eles tinham apenas uma vaquinha, e essa vaca dava o leite do qual eles faziam queijo e se alimentavam e utilizavam dessa vaquinha para tudo que era necessário. Tinham algumas outras coisas que eles cultivavam, uma pequena horta, mas enfim, a vida toda a condição na qual eles viviam dependia daquela vaquinha para tudo. E então, o mestre, ao conversar com aquela família e o pai expor a situação deles, como eles viviam, ao encerrar a conversa, agradece, vai embora. No meio do caminho, já a alguns metros distantes da pequena propriedade, então o mestre orienta o seu discípulo e diz: volta lá, joga a vaquinha na ribanceira, depois vem e vamos continuar a nossa caminhada. E o discípulo disse: não, mestre, mas eu não posso fazer isso. Isso é inconcebível. Como eu vou matar um filho de Deus, uma criatura de Deus? E além do mais, como é que eu vou fazer isso, tirando a vida dessa vaquinha que é a condição de vida para aquelas pessoas? É ela que dá o leite que eles precisam. Como é que eu posso fazer isso? Ele disse: faça o que eu estou lhe dizendo. Ele foi, não questionou. De fato, encontrou um meio e jogou a vaquinha pela ribanceira. Terminado aquele expediente, retornou à estrada, encontrou o mestre e seguiu em frente. Continuou recebendo muitas outras lições do mestre, mas chegou um momento que ele já não entendia muitas coisas que o mestre dizia. As lições pareciam muito profundas para a sua compreensão, e aquilo nunca saiu da cabeça dele. Aquele ato lhe doeu na consciência. Ele ficou muito preocupado e retornou um dia àquela humilde propriedade. Chegando lá, deparou-se com uma casa enorme, muito bonita, jardins muito bonitos, e olhou para o lado e viu um rebanho de gado extenso, com centenas, milhares de cabeças de gado, porcos, aves, um pequeno lago, enfim, uma propriedade que ficou muito bem equipada. E ele logo pensou: bom, aquela família certamente teve que vender a fazenda porque começou a passar necessidade, e dali saiu. E então o que aconteceu é algo extraordinário. Ele chega, conversa com o jardineiro e pergunta: onde está o dono dessa propriedade? Eu vim aqui com o mestre há uns 2 anos atrás. E ele então conversou com a família, nós conversamos e fomos embora. E depois não tive mais a oportunidade de reencontrar essa família novamente. Onde ele está? Ele disse: não, ele está aqui, ele é o dono dessa propriedade e está ali dentro, vou chamá-lo. Aí ele ficou com a cabeça mais perturbada ainda com aquela situação, pensando: bem, de certo ele deve ter feito alguma coisa ou ganhou algum prêmio especial e conseguiu superar essa situação. Chegando então, encontrou com o proprietário, apertou-lhe a mão, conversou com ele e contou tudo aquilo que ocorreu naquele período ali. E ele disse: eu lembro sim de você, do mestre, lembro muito bem. Naquele dia aconteceu uma tragédia. Quando vocês foram embora, pouco tempo depois,
a nossa vaquinha caiu na ribanceira e veio a morrer, e nós então ficamos numa situação muito difícil. Além de perder aquela criatura, perdemos também o único meio de vida que nós tínhamos, a única condição de vida que nós tínhamos era aquela vaquinha. E aí tudo foi embora. E nós então ficamos sem pé, sem chão, ficamos sem chão para seguir em frente. Mas aí sentamos e começamos a conversar e tomamos a decisão de que a partir daquele momento deveríamos tomar uma decisão e seguir em frente, cada um fazendo a sua parte. Cada um começou a trabalhar, correr atrás, começamos a plantar, começamos então a cultivar e a vender, e todos trabalhando, todos fazendo o que era possível, o que era necessário. Alguns dos meus filhos foram trabalhar na cidade e fomos buscando recursos, começamos compramos uma cabeça de gado, mais uma, duas, e a propriedade foi crescendo, desenvolvendo. Hoje nós estamos ricos. Graças à vaquinha que nós prezávamos tanto, tínhamos com tanto zelo, com tanto carinho, mas que ela perdeu a sua vida naquele dia para nos dar uma nova vida, uma nova condição. E o rapaz entendeu a lição do mestre. Há males que vêm para o bem. Toda mudança exige um processo de transformação, de sair de um processo em que estamos ali, fixos durante meses, anos, às vezes décadas, para entrar num estágio novo. Isso se chama mudança. Como elas nos assustam. Mudar sempre faz com que nós achemos que vai ser doloroso demais e que nós não vamos conseguir. É uma mudança de um emprego, é uma mudança de cidade, é uma mudança de bairro, é uma mudança de casa, é uma transformação na vida, algo que possa modificar a nossa maneira de viver. Talvez o mais difícil na mudança não é aceitar as coisas novas, mas é abandonar as coisas antigas. Deixar para trás aquilo que ficou para seguir o nosso caminho, encontrando algo novo. Mudar faz parte da vida. Todos nós temos que mudar, todos nós precisamos ter algo novo em nossa existência. Mudar então faz parte da própria existência. Precisamos de vez em quando matar alguma vaquinha que esteja impedindo o nosso progresso, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, para que a gente fique melhor, para que nós possamos evoluir. Evolução faz parte da vida. Se os homens de antigamente não tomassem a decisão de se arriscarem, de correr atrás, de fazer aquilo que era necessário, não havia o progresso que nós temos hoje. Se o Albert Einstein, que falava que uma coisa só é impossível até que alguém prove o contrário, não procurasse investir, trabalhar, fazer o que fez para criar uma teoria tão maravilhosa como a teoria da relatividade que revolucionou a ciência, se ele não tivesse feito tanto esforço, tanta luta e acreditado no novo, ainda estaríamos com as mesmas ideias de antigamente. Então temos que vencer esses paradigmas que ficam fixos em nossa mente, essas ideias limitantes que ficam tentando fazer com que nós então permaneçamos naquele mesmo critério, naquele mesmo ritmo, fazendo as mesmas coisas, na mesma rotina, com os mesmos costumes, os mesmos hábitos. Por isso é importante a mudança. A mudança sempre traz algo novo, sempre traz algo diferente para nós. E esse algo diferente remete-nos sempre à nossa necessidade de progredir, à nossa necessidade de evoluir, à nossa necessidade de sermos melhores. Quem não quer o melhor para si mesmo? Quem não quer algo novo, algo bom, algo que traga felicidade, que traga alegria? Então, para o ano de 2026, vamos lembrar então que muda o calendário de 2025 para 2026. Mas se eu não mudar, se eu não criar expectativas novas, pelo menos criar algo novo em minha vida, ainda que seja uma mudança dos móveis de lugar na sua casa, na nossa casa, ainda que seja a nossa maneira de ir para o trabalho, se sempre eu vou pelo mesmo caminho, hoje eu vou seguir por um outro caminho.
Há muitos irmãos que trabalham no mesmo emprego, sentando na mesma cadeira, na mesma mesa, do mesmo jeito. Os móveis dispostos na casa ficam anos e anos na mesma posição, da mesma forma. E aí nós então pensamos que nós precisamos mudar alguma coisa, mudar a maneira de pensar, mudar a maneira de viver, criar novos hábitos, criar novas condições. 2026 entra, 2025 vai embora, mas nós também temos que entrar em 2026 e entrar com uma mentalidade nova, com um pensamento novo, aceitar as mudanças, aceitar que a vida muda, que a vida se transforma, para que possamos então ter uma visão melhor de mundo, para que a gente não fique estacionado, para que a gente não fique preso ao ano que está findando daqui 2 dias, para que nós possamos então alçar voo para novos horizontes, novas conquistas, novas realidades, para que a gente possa então vencer crendices, ideias limitantes, tantos paradigmas que nós construímos há 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás, ideias ainda que os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos tios, os nossos pais trouxeram para nós e que foram importantes naquele momento, mas que hoje têm que serem modificados porque o mundo evolui. Ainda tem gente que até hoje acredita que o homem não foi à Lua. O homem já está programando novamente para ir à Lua e tem pessoas que estão com o mesmo paradigma de 30, 40, 50 anos atrás e acreditam que o homem não foi à Lua. É lamentável. É lamentável imaginar que há pessoas no mundo que não acreditem na própria tecnologia que faz uso no celular, na internet, nas redes sociais, em todo o conforto e todas as condições que a vida tem proporcionado para nós. Isso então é lamentável. E vale a pena então acreditar que 2026 vai ser melhor para nós. Começar a afirmar isso, começar a ver o ano novo com um novo pensamento também. Acreditar que 2026 vai ser diferente porque vai ser. Se eu coloco isso na minha mente, eu vou projetando e isso vai se transformando pouco a pouco. Como dizia Paulo, aquilo que plantares, que semeares, isso é o que colherás. Vamos então pensar na alegria, pensar no bem, na prosperidade, no amor, na felicidade. Vamos plantar, vamos semear, porque a colheita é inevitável. Ou como dizia Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se a plantação é livre, evitemos plantar o mal, a insatisfação, a ingratidão, evitemos plantar a queixa, a reclamação, evitemos plantar o ódio no coração dos outros, plantemos o amor, a paz, a felicidade, a alegria, o bem, sempre e a todo momento, porque o maior beneficiado com isso seremos nós mesmos. Então, um feliz 2026 para todos nós e que Jesus abençoe a nossa vida, a nossa família e o nosso ano de 2026. Paz, muita paz a todos.